Ontem foi Natal. Época de paz, de amor, de perdão, de renovar as esperanças, só que não. A internet estava repleta de bumbuns nervosos porque Bolsonaro sancionou a medida do pacote anticrime que institui a figura do juiz de garantia. E eu fico impressionada com a quantidade de jurista do pau-oco que vem relinchar nas redes sociais. Biruliro ficou contra o Moro. Eu falei que ele e o Moro não estavam indo muito bem, que o Moro ia ser demitido. Tô falando pra vocês, o Moro não vai ficar até o fim do mandato. Biruliro é um traidor. Ele inventou mais uma instância agora no processo. Isso vai demorar mais tempo. É a impunidade, meus amigos. Vai acabar a Lava Jato. Acabou a Lava Jato. E lá vamos nós, mais uma vez, desmascarar a narrativa da Isento Left. Então, meus amigos, peguem o seu dolinho e a sua pipoca, que a titia Paula vai contar a historinha para vocês. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também de comentar e compartilhar para que essas informações cheguem a mais pessoas. Lembrando que todos os links dos parceiros do canal, da minha livraria, das minhas camisetas, a caneca do Gabinete do Ódio, que tanto vocês me pediram, estão aqui embaixo desse vídeo. Pois bem, vamos à pauta. A treta toda começou no dia 23 de dezembro, quando nosso amigo Nano Moura resolveu dar os seus botes anais na internet por causa do indulto que Bolsonaro assinou ali. Mais uma promessa no lixo, né? Agora Bolsonaro estava dando indulto para criminosos, ele disse que não ia dar mais indulto para criminosos, Bolsonaro é um traidor, oh meu Deus, me arrependo do meu voto, blá 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 blá. Isso é o típico exemplo que eu falo para vocês de desinformação. Bolsonaro assinou um indulto sim, mas não era aquele indulto que a gente sempre via no final de ano, liberando todos os criminosos para cometer seus crimes no Natal. O indulto que Bolsonaro assinou foi para policiais que haviam cometido crime culposo no exercício da função ou em função dela. Traduzindo aqui para vocês, para ficar bem claro, policiais que cancelaram CPFs de pobres vítimas da sociedade, se é que vocês me entendem. Isso é o máximo do esclarecimento que eu posso fazer aqui no YouTube. E tanto isso é verdade, meus amiguinhos, que o próprio ministro da Justiça, o Sérgio Moro, resolveu se manifestar no Twitter porque nem ele estava aguentando mais o bote da galera. Em substituição aos generosos indultos, salva-ladrões ou salva-corruptos dos anos anteriores, o governo do presidente Bolsonaro concedeu indulto humanitário a presos com doenças terminais e indulto específico a policiais condenados por crimes não intencionais. O indulto aos policiais só abrange crimes relacionados ao trabalho policial e não abrange crimes dolosos, ou seja, praticados com a intenção de cometer o crime. Também foram excluídos dos benefícios de um ou outro indulto os crimes mais graves, como hediondos ou corrupção. Há uma linha clara e cristalina entre o indulto ora concedido e os dos governos anteriores. Chupa que é de uva! Pois é, não foi dessa vez que vocês da Isento Left conseguiram emplacar a narrativa. Continua tentando que ainda não deu certo. Mas o nosso anão de Troia não estava satisfeito. E em plena véspera do Natal, faltando 10 minutos para meia-noite, olha a postagem linda de amor, tudo a ver com o cristianismo que ele fez. Atenção, atenção! Pegaram o Papai Noel em uma operação e implantaram drogas e provas falsas no seu trenó. Tudo foi feito a mando do Witzel. Fonte confiável, hashtag Moro 2022. Como se o Witzel fosse ali, né, uma santa criatura, aquela narrativa disfarçada. Mas não, isso daqui são apenas críticas pontuais visando ajudar o governo. É verdade esse bilhete. O ápice, né, o momento, como se não bastasse já esse mar de bosta que aconteceu, teve o ápice ontem, em pleno dia de Natal. O nosso anão de Troia resolveu dedicar o dia
a subir a tag Bolsonaro traidor. Sim, você não ouviu errado, você não está tendo uma ilusão de ótica. Ele resolveu subir a tag Bolsonaro traidor porque o presidente sancionou a história lá do juiz de garantias. Por acaso vocês são do direito? Eu também não sou. Então, assim, em vez de sair imediatamente dando a minha opinião na internet, eu resolvi pesquisar, falar com algumas pessoas que eu conheço da área do direito e eu tenho algumas informações que eu creio que sejam relevantes para mostrar para vocês qual é que é, na real, essa história do juiz de garantia. Porque o juiz de garantia é, sim, a implementação da impunidade no nosso país. O juiz de garantia vai ter mais uma instância no processo, vai ter 5 instâncias no processo. Bolsonaro traiu o Moro, pipipi, popopó. Vou explicar em linhas gerais o que significa esse trem aí para vocês. O negócio é o seguinte: todo processo judicial tem etapas, né? Tem as etapas lá direitinho que todo mundo tem que cumprir, porque não pode sair aí prendendo qualquer um, a coisa tem que seguir uma regra. E como é que funciona? Tem a etapa de instrução do processo, onde são colhidas provas, onde tem aquele negócio de quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, todos esses paranauê aí. E tem a outra fase, que é a fase do julgamento em si. Depois que foram colhidas ali todas as provas, o juiz começa a examinar e tal, e vai dar a sentença dele. No Brasil, quem faz todas essas etapas é o mesmo juiz. Tanto é que teve aqueles vazamentos lá da suposta Vaza Jato, que supostamente tinha diálogos do Sérgio Moro com a equipe do Ministério Público, mas isso, né, está previsto na lei, porque o juiz faz a instrução do caso, então esse daí é o quadro atual. Com o juiz de garantia, o que vai acontecer é que não vai ter uma instância nova, nada de novo vai acontecer. Acalme seu bumbumzinho, por favor. O que vai acontecer é que na etapa de instrução do processo, vai ser um juiz. E aí eles vão entregar essa denúncia lá, né, o processo, não sei a nomenclatura, mas aí vai entrar em ação outro juiz, que não é aquele que colheu as provas, vai ser um outro juiz que vai julgar. Só isso, não criou nada. Pare, por favor, com a histeria. E se vocês fizerem uma pesquisa aí, como eu fiz, joga no Google esse negócio de juiz de garantia, vocês vão encontrar lá no site Jus Brasil um artigo que fala sobre o assunto, que é de 9 anos atrás. Sim, a história já tá rolando faz tempo no meio jurídico, mas como nem eu e nem você somos desse meio, a gente não sabia, a gente só viu a polêmica estourar e foi atrás. Pois bem, ao contrário também do que dizem por aí, isso não é nenhum jabuti que foi inventado pelo Freixo, que vai existir só aqui no Brasil. Alguns países no mundo já fazem essa separação entre a fase do julgamento e a fase de instrução, como por exemplo os Estados Unidos. E vamos combinar aqui entre nós que os Estados Unidos não pode aí surgir como um exemplo de impunidade. Então, esse papo de que vai ter impunidade é balela. Parem de soltar os seus morteiros anais, sejam menos. E aí vocês devem estar pensando, mas Paula Marisa, Sérgio Moro é contra essa história de juiz de garantia, e aí eu vou concordar com vocês. Sim, Moro já se manifestou, ele disse que é contra esse negócio de juiz de garantia. E vocês foram atrás para saber por que ele é contra? Olha só o que o próprio ministro disse. O presidente da República acolheu vários vetos sugeridos pelo Ministério da Justiça. O Ministério se posicionou pelo veto ao juiz de garantias, principalmente porque não foi esclarecido como o Instituto vai funcionar nas comarcas com apenas um juiz, que são 40% do total, e também se valeria para processos pendentes e para os tribunais superiores. Então, meus amigos, o problema de Moro com relação ao tal juiz de garantias não é essa história de impunidade que o angadonista retirou diretamente do seu orifício rugoso. O problema é um problema operacional. Tem comarcas no Brasil que só tem um juiz. E agora vai ter que ter 2. Então, isso vai gerar mais custos, sim, né? Porque vai ter que contratar mais juiz, vai ter que abrir concurso, toda essa história. E também ele quer saber se os processos que já estão abertos vão entrar na medida, se não vão entrar na medida. É uma história operacional. E se essa é a sua crítica à sanção do presidente, tudo bem, eu concordo com você, não tem problema. Nós vamos discordar, nós não elegemos um imperador, um deus, sei lá, alguém perfeito que nunca vai errar.
pode ter sido sim um erro do Bolsonaro. Agora daí a dizer que ele é um traidor é forçar a tanga. Outra coisa que me chamou a atenção nessa história é que eu não sei se vocês notaram, pode ter passado bem despercebido, porque ali procurando só o que tem de ruim, às vezes a gente não vê que Bolsonaro vetou 25 pontos desse tal de pacote anticrime. E um deles em especial que eu gostaria de comentar no vídeo de hoje é o ponto que triplica a pena para crimes contra a honra cometidos na internet. Ou seja, é aquela história que os políticos estão loucos para aprovar para colocar na cadeia por muito tempo pessoas que fazem memes criminosos no Twitter. Né, dona Peppa Pig? Agora vamos acompanhar de perto aí essa treta toda dos vetos do presidente, que aliás, Moro está a favor de todos os vetos. Não comentar esse detalhe, né? Porque isso daí não fortalece a narrativa. Será que nossos parlamentares do bumbum voraz irão fazer aquela articulação marota para derrubar os vetos presidenciais? Será que nós veremos a mesma valentia desse pessoal que subiu a tag do Bolsonaro, traidor, cobrando do Congresso, que é quem fez essa medida sobre os vetos do Bolsonaro? Vão cobrar o pessoal lá para não derrubar o veto? Como é que vai ser? Ou não vai ter a mesma valentia? Não, nunca se sabe, né? Não custa perguntar. Perguntar não ofende. E para você, meu querido amiguinho, que ainda está em dúvida com relação a essas críticas que surgiram na internet de pessoas que até pouquíssimo tempo atrás apoiavam o presidente, que diziam, não, nós estamos aqui criticando porque queremos o bem do governo, nós estamos sim com o Bolsonaro, isso é tudo coisa da sua cabeça. Deixarei vocês ao final desse vídeo com uma linda imagem, porque afinal de contas, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tirem aí as suas conclusões.